professor Samuel Doria, mais uma vez, falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de hoje, vamos iniciar a primeira videoaula dessa semana. Então, pessoal, para as nossas aulas de matemática, a gente não pode esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 5º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, a gente vai falar de grandezas e medidas. E aí, prontos para abordarmos essa unidade temática? Vamos juntos? Pessoal, para iniciar a nossa aula, nós vamos para a página 176, onde nós vamos falar de medidas de comprimento. E aí, vamos iniciar a nossa aula? Nós vamos iniciar falando de metro e centímetro. Então ele diz, leia o que Renata está dizendo. O que é que Renata está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: vou costurar essas duas partes de tecido de 50 centímetros de comprimento cada, para formar uma tira de 1 metro de comprimento. Olha, pessoal, que interessante. Renata, ela é costureira, ela vai costurar duas peças de tecido com 50 centímetros de comprimento cada. Qual é o objetivo dela? É formar uma tira com 1 metro de comprimento. E aí, vamos ver o que ele quer saber em relação a esse diálogo de Renata? Então ele quer saber quantos centímetros são necessários para formar 1 metro? Já coloquei aqui, 100 centímetros. Para obtermos 1 metro, nós precisamos ter 100 centímetros. Depois ele quer saber, para fazer uma faixa de 4 metros, Renata usou 5 peças de tecido de mesma medida de comprimento. E não houve sobras. Qual era o comprimento em centímetros de cada uma dessas peças? Já está aqui explícito, 80 centímetros. Pois 5 vezes de 80 dá 400. Como 400 equivale a 4 metros, 400 centímetros equivale a 4 metros. Portanto, cada uma tinha ou media 80 centímetros. Pessoal, depois ele quer saber, Renata queria conferir se uma peça de tecido tinha 1 metro de comprimento. Para isso, usou uma régua e a régua estava graduada de 30 centímetros. Explique como ela pode ter feito essa medição. Olha, pessoal, Renata ela queria medir uma peça de tecido para ver se tinha 1 metro de comprimento. Ela mediu com uma régua, mas a régua tinha uma graduação, ou seja, um tamanho máximo de 30 centímetros. Pessoal, como que ela mediu? Como que ela usou essa régua para fazer essa medição? Então, nós podemos ver que ela usou 3 vezes a régua, deu 90 centímetros. Depois ela usou mais 10 centímetros da régua para totalizar 100 centímetros, 1 metro. Então foi dessa forma que Renata ela mediu a peça de tecido para ver se realmente media 1 metro. Então, aí falando de centímetro e de milímetro, nós vamos ver o seguinte exemplo. Ele diz, observe a borracha de João no início e no fim do ano escolar. Pessoal, no início do ano, a borracha de João é essa daqui. Aquelas borrachinhas pintadas de 2 cores, verde e vermelho. Medindo com a régua, nós vimos que no início do ano, a borracha de João media 4 centímetros. Já nós observando no final do ano, que a borracha de João já foi gasta, né, durante o ano que ele utilizou, apareceu somente a parte verde, mas nem toda a parte verde. E aí, nós estamos vendo que ela, no final do ano, media apenas 1 centímetro. Pessoal, o que é que ele quer saber em relação a esse problema? Vamos ver? Então, aí em relação a esse problema, ele quer saber qual era o comprimento da borracha em centímetro no início do ano e no fim do ano. Olha, nós vimos lá que no início do ano era 4 centímetros. Já no fim do ano era apenas 1 centímetro. Depois ele quer saber, a borracha diminuiu quantos milímetros? 30. A borracha diminuiu 3 centímetros. 3 centímetros em milímetro é 30 milímetros. Ou seja, 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Então, 30 milímetros do início do ano para o final do ano. Ou seja, João, durante o ano, ele utilizou 30 milímetros da borracha. Pessoal, agora nós vamos para a página 178, onde nós vamos falar de quilômetro e de metro. Então ele diz, leia a conversa entre Arthur e Leila e depois responda as questões. Arthur e Leila estão conversando. Aí Arthur diz assim, para ir da minha casa ao trabalho, eu caminho 500 metros. Já Leila, ela diz, isso não é nada. Para ir da minha casa ao trabalho, eu caminho o dobro dessa distância. Olha, pessoal, que interessante. Arthur caminha 500 metros de sua casa para o trabalho. Leila, ela caminha o dobro, ela caminha 1.000 metros da casa dela para o trabalho. E aí, pessoal, o que será que eles querem saber em relação a isso? Vamos ver? Então, aí ele quer saber
Quantos metros Leila caminha de sua casa até o trabalho? Olha, ela caminha 2 vezes de 500 metros, porque ela falou que é o dobro, ela caminha 1.000 metros. Em quais outras situações costumamos usar a unidade de medida de quilômetro? Quando nós viajamos ou quando percorremos algum trajeto, a gente acaba ou costumamos medir esse trajeto, essa distância em quilômetro. Ao percorrermos 2 cidades, ao nos deslocarmos para um povoado, a gente faz a contagem desse trajeto em quilômetros. Pessoal, aí ele diz assim, Augusto pegou um ônibus para visitar sua avó, que mora a 10 km de distância da casa dele. O ônibus já percorreu 6.000 metros do caminho. Ele percorreu mais ou menos de metade desse caminho. E aí, pessoal, olha, Arthur, ele pegou um ônibus para visitar sua avó, que mora a 10 km de distância da casa dele. O ônibus já percorreu 6.000 metros do caminho. Ele percorreu mais ou menos de metade desse caminho. Então, pessoal, nós vamos dizer que 10 km equivale a 10.000 metros. Então, 10.000 metros dividido por 2 dá 5.000 metros. Ou seja, a metade do percurso seria 5.000 metros. Como o ônibus já percorreu 6.000 metros, óbvio que 6.000 metros é maior que 5.000 metros, então já percorreu mais de metade do percurso em que Augusto vai percorrer. Pessoal, página 179, nós vamos falar de perímetro. E aí, vamos falar um pouquinho de perímetro, vamos ver o que é perímetro, como calcular um perímetro. Vocês lembram o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados de um polígono ou de uma figura. Vamos juntos ver? Então, olha, Lígia pintou um quadro retangular, como mostra a imagem abaixo. E agora colocará uma moldura nele. Para isso, ela precisa calcular o comprimento do contorno desse quadro. Quantos metros de comprimento tem o contorno desse quadro? Aqui está o quadro que Lígia ela pintou. Ele é em formato retangular, ou seja, os lados paralelos entre si apresentam medidas iguais, 2 lados com medidas iguais entre si, e outros 2 com medidas iguais entre si, mas diferentes dos anteriores. Então, esse lado aqui, ele tem a altura de 60 centímetros, já a largura dele é 40 centímetros. O que é que ela vai fazer? Ela vai colocar uma moldura nesse quadro. Para isso, ela vai precisar calcular o perímetro desse quadro. Vamos ver? De que forma ela vai calcular o perímetro desse quadro? Então, para ela calcular o perímetro desse quadro, ela vai fazer 40, que equivale à largura do quadro, mais 40, porque são 2 lados relativos à largura com medidas iguais. Mais 60, que é a altura do quadro, mais 60, que é a outra altura. Então, um retângulo tem 2 larguras e 2 alturas com medidas iguais. Então, aqui nós vamos calcular 40 mais 40, 80, mais 60, 140 mais 60, 200. Ou seja, 200 centímetros de perímetro tem o quadro de Lígia. Portanto, ela vai usar 200 centímetros de moldura para colocar nesse quadro. Aí, pessoal, na questão 2, ele diz assim: calcule o perímetro de cada uma das figuras, sabendo que todos os lados de cada uma têm a mesma medida. Nós temos aqui um quadrado, ela tem 1 centímetro de largura, e nós temos aqui um triângulo que tem 20 milímetros de largura. Como elas são figuras que apresentam os mesmos lados, ou os lados com a mesma medida, a gente acaba dizendo que elas são figuras regulares. Um quadrado é uma figura regular, tem os 4 lados com medidas iguais, e esse triângulo, por ser regular, o nome dele é triângulo equilátero. Então, ele quer que a gente calcule o perímetro de cada uma dessas figuras. Vamos calcular? Olha, pessoal, como o quadrado ele tem 4 lados com medidas iguais a 1 centímetro, ele tem 4 centímetros de perímetro. Como o triângulo aqui ele tem 3 lados com medidas iguais e cada uma é de 20 milímetros, ele tem 60 milímetros de perímetro. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, pessoal, nossa aulinha de hoje fica por aqui. Foi uma aula simples, nós falamos de grandezas e medidas. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. Espero também que vocês estejam resolvendo os problemas propostos na agenda de vocês. Pessoal, é muito importante que vocês não deixem de solucionar os probleminhas propostos. Um forte abraço e até o próximo encontro.